as características de um filho maduro. Quais são as características de um filho maduro? Aí eu comecei a meditar nisso, e o Senhor foi me dando alguns versículos, e sabe como é que é, né? A gente viaja na palavra de Deus aqui, que eu amo tanto. Então, vamos primeiro ver a primeira característica que veio ao meu coração. Um filho maduro, ele é humilde. Ele não é soberbo. Amém? Porque ele já entendeu que toda a honra e toda a glória vai para o Senhor Jesus, não vai para ele. Então, vamos ver em Filipenses capítulo 2, 3-8. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, minha irmã, vou pegar um pouquinho de água aqui, porque... A gente tem que entender que esse é um processo. Esse eu acho um dos versículos mais assim fortes que tem na palavra, sabe? São muitos versículos interessantes, mas esse versículo ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É forte, né? O sentimento de Jesus foi tremendo. Ele se deu, ele se humilhou, ele deixou a sua glória para habitar aqui, né? E ser, ele foi simplesmente tudo para nós. Ele nos deu a vida eterna, ele nos deu a salvação. Então, se ele fala, tende em vós o mesmo sentimento, isso é um processo de crescimento, meus irmãos. Nós precisamos almejar isso, buscar isso. Amém? Uma outra palavra que fala sobre a humildade, fui elencando algumas palavras assim, se encontra em 1 Pedro 5, está um ventinho aqui bem em cima, de 5 a 7, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Depois de 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, aqui de novo o Senhor fala: humilhai-vos, sede humildes, né? O Senhor resiste ao soberbo. Então, o Senhor foi falando ao meu coração quais são os critérios, as características desse filho maduro. E nós precisamos, cada vez mais, deixar que o Senhor molde a nossa vida para essa maturidade. Eu não estou dizendo aqui que a gente... Eu estava pensando, né, quando eu falo a palavra, eu não quero deixar um peso, mas eu quero deixar um desafio. Né? Um desafio para que a gente possa dizer, não, eu estou sendo muito imaturo nessa área. Nós estamos em crescimento, nós estamos no desenvolvimento da salvação. E por isso nós estamos crescendo. Em algumas coisas nós vamos estar mais imaturos, outras nós vamos estar mais maduros. Mas nós precisamos, irmãos. Existem vidas lá fora que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa palavra, que precisam do nosso conselho. É muito cômodo, como eu falei, é muito cômodo sentar aqui e ficar, me dá, porque é isso que faz o imaturo, me dá. É o leitinho. Mas eu preciso me alimentar de coisas mais sólidas, espiritualmente falando, para que eu possa transmitir aos outros a palavra do Senhor. Amém? E o segundo ponto que veio ao meu coração é que ele tem um amor, eu posso dizer aquele amor, aquele caminho sobremodo excelente de 1 Coríntios, né, 13, que eu aconselho vocês a lerem essa epístola de Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13.
que fala assim, de 1 a 7. Aí nos versículos do 4 ao 7 são as características. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você pode dizer, nossa, mas é difícil, né? Uma vez nós estávamos num retiro, num encontro, e a pessoa que estava ali liderando a dinâmica falou, agora coloque o seu nome ali. Keila, tudo suporta. Tudo crê, que ele é paciente, é benigno. Aí tinha umas coisas que a gente engasgava, né, para dizer. Porque algumas coisas talvez até a gente já tenha sido abençoado com a vitória. Mas algumas outras ainda precisam ser melhoradas. Mas esse também é um tema muito forte, o amor. O filho maduro ama, desprendido. Amém? Ele é uma ordenança do Senhor, né? Sempre uma ordenança. Vamos ver em Efésios. Eu ia escrevendo, ia vindo outro versículo, ia vindo outro. Eu não posso botar tudo, Jesus, senão a gente não sai dali. Efésios 4, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, aqui fala também da humildade, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Só por aqui. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, é mais um passo que eu estou dando em direção a essa maturidade. Amém? Em 1 Pedro... Bom, a Bíblia é repleta de vários versículos. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, as igrejas, a gente fica encantado com tanto ensinamento, né? 1 Pedro 1, o 22 e o 23. 1 Pedro 1, diz assim... Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia! Então, mais um estímulo a esse amor, o amor não fingido, o amor fraternal. Eu estava lembrando, quando a gente era criança, né? Não sei se... A gente sempre tem essa cena na cabeça, assim. Quando vai servir a comida, o imaturo, a criança faz o quê? Não, o bife maior é meu. Eu não sei o que é meu. A gente quer... A criança, o imaturo, ele quer tudo para ele. Mas quando ele começa a amadurecer, a gente começa, né, a pensar, não, eu vou dividir. Pelo menos igual. Às vezes até cede. Uma mãe, né? Você pode ser uma jovem e dizer, eu não consigo, eu durmo a noite toda. Eu não vou conseguir ter o nenenzinho e tal. Quando o neném nasce, acabou. O relógio biológico lá muda completamente. Ele dá um suspiro, você acorda. É ou não é, mães? Mães que foram mães de bebezinho pequeno. A gente até, poxa, era uma pedra para dormir. Agora, de repente, suspirou, pum, parece assim que é um relógio que bate assim. Então, isso é uma maturidade, né? Geralmente, uma mãe é mais madura porque ela tem que ser moldada ali naqueles dias ali naquele período que está cuidando do bebezinho. Então, nós estamos caminhando em direção a essa maturidade. Nós estamos caminhando no processo de amadurecimento. Amém? Um outro ponto muito importante
que o Senhor tocou o meu coração. Para uma característica do filho maduro. Ele é obediente. Ele é obediente. Olha, ele pode falhar, gente, por favor. Não estou falando aqui de perfeição, né? A Bíblia diz, sede santos, como eu sou santo, e sede perfeitos, né? Como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E sede santos. Mas é um processo, né? Como nós estamos falando. Ele pode falhar, o filho maduro pode falhar, lógico. E não é uma competição, porque são processos, né? Então, ele fala em Provérbios 4, do 20 ao 22, que diz assim. Diz assim, 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Né? Então, ele é obediente, ele vai obedecendo à voz do Senhor. Em Provérbios 1, 8 e 9... ele diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ele ouve a instrução do pai. Amém? Provérbios 19. Gente, o livro de Provérbios é muito rico. É uma bênção. Convém ler o livro todo. Provérbios 19, 20 e 27. Diz assim o 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. E o versículo 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Então, ouvir a instrução do pai, ouvir o conselho, se submeter ao pai, dizer, olha, eu quero te escutar. Gente, ninguém nasce sabendo, a gente tem que aprender. Eu me lembro que, quando eu me converti, eu e minha irmã nos convertemos no mesmo retiro, no mesmo período, né? E imediatamente, assim, acho que a gente teve a oração de aceitar Jesus e tudo. E quando a gente levantou a mão, acho que uma semana depois, ou 15 dias depois, no máximo, a gente já estava lá, aos pés de Gamaliel. Aos pés do pastor da época, nosso pastor, que foi na igreja metodista, ali do Jardim Botânico, e nós já estávamos aprendendo a palavra. Eu fui criado numa igreja evangélica, eu fui criado num lar evangélico, meu pai era diácono, eles cantavam no coral. Mas eu não posso dizer, não, eu sei tudo. Eu não sei nada, meus irmãos. Eu precisava aprender desde o início, eu não era filha de Deus, eu era filha dos meus pais cristãos. Mas eu precisava ter essa intimidade com Deus, o conhecimento. E a palavra foi uma coisa assim tão abençoada que... Porque a minha mãe falava, né, quando eu era mais novinha, você tem que ler a Bíblia, Keila, você tem que ler a Bíblia, você já está na idade, já é uma jovem, né, 14, 15 anos, já pode ler a palavra. Aí eu falei assim, mãe, eu não entendo nada, eu leio, eu acho tão chato, vou confessar que eu não entendia, não tinha aberto o véu, né, aquele véu assim que dificulta a gente entender, parece que são letras difíceis, mas naquele momento comecei a aprender a palavra. Gente, eu escrevia, tenho até saudade daquela época, nosso primeiro amor é maravilhoso. Eu escrevia assim, nossa, que versículo legal, aí eu anotava na folha. Eu estava a decorar aqueles versículos, porque eu achava que eram muito importantes, e até hoje, meus irmãos, a minha memória daquela época, não, sabe, ficou... Então, é muito importante que a gente se submeta. Se você está vindo aqui pela primeira vez, está chegando, acabou de se converter, é muito importante que você procure alguém para te ensinar a palavra, que entre para um grupo de crescimento. Amém? É importante que você comece a dar os primeiros passos. Porque senão... não, mas eu já vou na igreja domingo. Não é bater a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então... né? A gente ouve a instrução do pai, ele entende, ele é humilde para dizer, eu preciso. Eu falei, Senhor, agora eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos estão te vendo. Eu comecei a conhecer, comecei a me alimentar da palavra. 1 Pedro 1, do 13 ao 16, diz assim,
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, vamos nos tornando cada dia mais santos, cada dia mais obedientes. Ai, mas pastora, eu vacilei, eu errei, eu não obedeci. Certa vez, há alguns anos atrás, na nossa igreja, o Senhor me deu uma direção. Ele me deu uma direção e eu tinha que fazer conforme o Senhor estava me mandando. Mas eu tive medo. Eu falei assim, mas fulana vai falar isso. Ciclana vai falar aquilo outro. Eu mesma coloquei as barreiras. Eu mesma dificultei, eu mesma impedi que o Espírito Santo pudesse agir naquele momento. E eu sabia que era uma coisa de Deus, não era do meu coração, era algo do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Em parte, eu obedeci. E houve consequências, infelizmente. Houve consequências da minha covardia, vou falar a verdade, covardia. E aquilo ali me deixou muito triste, sabe? Muito triste, porque eu não obedeci o que Deus mandou. Anos depois, em outro momento, em outra circunstância, o Senhor me deu uma direção. Aí eu lembrei, né? Porque, gente, quando a gente apanha, a gente lembra da palmada do Senhor, né? E naquele momento eu falei, o quê? Vou obedecer rapidinho. E foi uma bênção. E até livramento de morte houve. Irmãos, é sério. O Senhor, ele chegou para Gideão, vai nessa tua força. Gideão se sentiu o menor de todos. Eu até me identifiquei muito com Gideão quando eu me converti. Eu me sentia a menor de todas. Então, o Senhor falou para ele, vai nessa tua força. Ele apareceu para Gideão. Então, se um anjo aparecesse aqui, eu acho que eu desmaiava. Mas, sabe, você imagina isso. E ele foi fazendo provas com Deus, e Deus paciente foi ali, foi dando as provas, respondendo. Até que quando o inimigo teve um sonho, Juízes 6, depois você dá uma lida lá, muito bom. Depois que ele teve o sonho daquele pão rolando lá e batia nas tendas e derrubava, o inimigo declarou a derrota deles. Não, isso aí é Gideão, nós estamos perdidos. Aí ele falou, agora sim, agora o Senhor vai nos livrar. Eu falei, caramba, o inimigo tem mais fé do que Gideão. Quando sonharam, eles já determinaram a derrota deles. E Gideão, aí foi assim, coisa final, né? Já tinha diminuído o exército e tal. Então, assim, eu falei assim, eu vou tratar de obedecer. Eu estava imatura naquele primeiro período, por várias razões, mas eu precisei crescer. Então, se você hoje não conseguir corresponder, o Senhor vai estar sempre te dando uma outra chance. Amém? O Senhor vai estar sempre colocando, olha, um novo desafio para você. Mas seja fiel ao Senhor. Amém? Um outro tema que é muito importante também, porque são vários temas assim muito assim, relacionados uns com os outros, né? Correlacionados, porque nós... É tudo um todo, né? Mas o tema ele não é egoísta, também fala, né? De ter amor, já está falando, né? Isso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, fala: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Palavra forte também, né? Geralmente a gente quer ser egoísta. O que foi um exemplo negativo disso? O filho pródigo, não é verdade? Ele foi egoísta. Ele quis logo a herança dele. E se ele... Às vezes eu fico meditando assim nas palavras, eu fico viajando assim. Eu fico pensando... E se ele pegasse esse dinheiro e fizesse um empreendimento e aumentasse o valor e crescesse, de repente seria uma coisa legal, né? Olha, pai, olha, eu consegui multiplicar. Olha, eu estou trazendo aqui agora, eu saí para multiplicar. Não, ele saiu para detonar. Ele saiu para acabar com tudo. Ele saiu porque ele era imaturo e muito egoísta.
Ele pensou nele, não, é meu direito. Em parte, ele não estava errado, era uma parte dele mesmo. Só que ele não tomou posse da maneira correta. Primeiro que o pai dele tinha que morrer primeiro, né? Pela lei. Mas, tudo bem, ele teve direito, o pai liberou. Mas ele teve um momento, graças a Deus, que ele caiu em si. Ele caiu em si e vou ter com meu pai. E o Senhor restituiu, né? O pai restituiu, também mostrando para a gente que é possível. Se a gente foi imaturo em algum momento, se a gente detonou alguma coisa em algum momento, o Senhor vai restituir. Amém? É uma palavra de encorajamento, não é uma palavra de peso. É uma palavra para você dizer, não, eu errei, mas eu vou voltar, eu vou renovar isso aqui. Amém? Ele também é um servo do seu próximo, ele nega-se a si mesmo. Olha, são muitos versículos, vou ler só um, porque a gente está muito com o horário um pouquinho avançado. Vamos ver aqui em Lucas. Lucas 10. Depois eu deixo os versículos para vocês meditarem em casa. Lucas 10. Lucas 10, do 25 ao 37. Aí é muita coisa, né? Mas vamos ler que é importante. Que fala do bom samaritano, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe de perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. E ainda mais um samaritano, né? Então, assim, um samaritano que deu um bom testemunho ali. Então, nós precisamos também ser um servo do nosso próximo. O que o Senhor está pedindo a você nesse momento? Meus irmãos, é algo assim, espiritual, mas também não é só tão espiritual, não. Eu conheço uma irmã aqui, que é uma bênção, que ela sai da casa dela, ela vai ajudar o próximo, ela arruma, ela limpa. É uma coisa prática também. Porque se a gente fica só filosofando, também não dá, né? A gente, às vezes, tem que tirar do nosso bolso para abençoar. As ofertas missionárias, a gente tem que ser ativos também, não somente só falar, ai, Deus abençoe e tal. A própria palavra diz, né? Ah, vai em paz, não quero estar com fome. Como vai em paz? Eu preciso alimentar aquela fome. Então, muitas vezes, vai precisar de eu deixar o meu conforto e fazer algo em atitude prática, como esse homem aqui fez, deu esse bom testemunho, né?
E a gente pode ver um exemplo, assim, depois vocês podem meditar em Efésios 4, de 11 a 16, que fala crescendo e pensando no próximo. A unidade orgânica da igreja, 1 Coríntios 12, né, que fala cada um tem o seu lugar na igreja, o pé, a mão. E também em Lucas 9, 23, que Jesus falou, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a cruz e siga-me. Mas eu quero falar de um exemplo positivo, de um servo assim que foi... Realmente, ele foi um exemplo positivo, que foi José. José foi um exemplo de servo, mesmo estando preso injustamente, ele modificou para melhor o ambiente onde ele se encontrava. Né? Tanto na casa de Potifar, como na prisão. Ele poderia dizer, eu estou preso injustamente aqui, eu estou sendo injustiçado, não vou fazer nada não estou nem aí. Ele poderia dizer isso, porque era injusto. Não, ele melhorava o ambiente onde ele estava. Ele realmente deu um testemunho de vida, né? Então, assim, é muito importante que a gente... É difícil negar a si mesmo, irmãos, mas é como eu te falei, é um processo. Um outro ponto, né, que fala muito, ele teme ao Senhor. Também dentro de servir ao próximo, ele ajuda o pobre e necessitado. Ele é alguém que não se abala com as más notícias. Tem um salmo lindo, Salmo 112, que fala sobre isso. Eu acho esse salmo muito interessante. Ele fala assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Já outras características também, né? Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. E em Provérbios 1,7 diz, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meus irmãos, olha que salmo maravilhoso. Ele pode estar assim com medo de emprestar e ficar sem. Mas aqui está dizendo que ele não vai temer as más notícias, porque é como se fosse um depósito. Ele fez um depósito, né? Vamos dizer assim, no reino celestial. Vamos estar sendo desafiados a cada momento. É claro, isso tudo com sabedoria, com a graça do Senhor. Amém? Pedir a Deus, Senhor, é para fazer tal coisa? É para entrar nessa guerra? É para ir, né? Amém? Mas a gente precisa dar alguns passos práticos. E, por fim, nós já estamos acabando, ele é um servo, né, que dá fruto. João 15, estamos já quase no finalzinho. Ainda temos algo, né, da parte do Senhor aí para nós. João 15. Eu não vou ler tudo, mas ele fala da videira e os ramos. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, Jesus falando. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? Vou deixar só por aqui, porque senão fica longo. Então, o que o Senhor tem colocado no meu coração, faltam só 2 temas que eu vou resumir, é que nós precisamos crescer. Nós precisamos frutificar. É um dos sinais de uma pessoa madura, não é verdade? Criança está pequena, até o pastor falou, criança faz criancice. Ela vai crescendo, se torna adolescente, um jovem, ele se torna um homem, uma mulher, e eles começam a dar frutos, né? Se casam, têm filhos,
Isso no natural. E no reino espiritual, como eu posso dar frutos? Você tem que falar com o Senhor. Como eu posso dar frutos? Como eu posso frutificar? Se você pode dizer, mas está tão confortável ficar aqui sentadinho. Está tão bom ficar aqui só ouvindo. Mas o Senhor quer que você cresça, meu irmão. Para que você agora produza frutos também. Para que você produza... Não sei qual vai ser a área que o Senhor vai te mover. Mas, de repente, o Senhor te dá uma função, uma coisa assim para você fazer. Aí o Senhor está me comandando. Vai no seu líder. Vai no seu pastor. Fala com ele. O Senhor está me tocando para fazer isso. O que o senhor acha? O que você acha, pastora? Conversa. Não vamos orar sobre isso. O Espírito Santo não é de confusão. Ele vai dar a direção correta. Amém? E nós vamos estar desempenhando aquilo que o Senhor nos chamou. Porque nós precisamos crescer. E para terminar... Tinha outros versículos aqui, que eu não sei se vocês se lembram, que o pastor falou que ele é sábio, é guiado por Deus, né? O pastor já explicou, do filho Ruiós, Romanos 8,14. Né? Nós podemos ver as obras da carne e o fruto do Espírito em Gálatas, são várias coisas. O ponto final que eu quero ratificar aqui, que até o pastor falou no culto da noite, ele é disciplinável. Esse é o final. Meus irmãos, o Senhor, quando nós erramos, o Senhor nos disciplina. E glória a Deus por isso. Amém? Você pode dizer um amém? Glória a Deus que o Senhor nos disciplina, porque a própria Bíblia fala, a disciplina que vem do Senhor, ela te leva para cima. Você, quando vem alguma coisa do diabo, ele te bota para baixo. Mas a disciplina, no momento ali, parece uma coisa ruim. Mas depois ela te levanta. Ela levanta você com mais força. Vamos ler em Hebreus? Esse nós temos que ler. Hebreus 12. 12, do 5 ao 13. Diz assim... Vou começar no 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos os participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Olha que palavra linda, gente. É uma palavra de repreensão. Se o Senhor te repreender, dá glória a Deus. Porque você é filho, não é bastardo. Amém? Você é filho de Deus. Então, ser repreendido por Deus é muito bom. É ruim porque a gente pecou, porque a gente errou. Mas é bom porque Ele está o quê? Dando uma outra chance. E naquele momento, você se levanta. Amém, Senhor, eu errei e tal. Não dá para ficar com autocomiseração. Ficar chorando o tempo todo. Porque também pode acontecer de você ficar depresso. Eu fiz isso de errado e tal e tal. Não sou capaz. Não! Em nome de Jesus, se levanta e diga, não. Amém, Senhor, eu errei. E nós podemos ver o Salmo 51, você pode ler em casa, que foi Davi se arrependendo. Ele errou feio. A gente olha assim, os erros de Davi parecem piores de Saul. Mas Davi se arrependeu. Saul não. Saul sempre se justificava. Não teve um momento que Saul caiu de joelhos e disse, eu errei, me perdoa. Ele não escreveu o Salmo 51. Quem escreveu foi Davi.
Amém? Então vamos deixar que o Senhor nos discipline para a honra e glória do nome do Senhor. Depois você pode ler também Filipenses 2, de 12 a 16, que fala do desenvolvimento da salvação. Vamos desenvolver a nossa salvação, meus irmãos. É muito importante, sabe, porque nós estamos num processo. Estamos num processo de crescimento, né? Essa é uma palavra que o Senhor deu ao pastor Luísio. E nós precisamos estar como um exército bem equipado. O Senhor falou da armadura, o Senhor tem falado das obras da carne, né, de andar no Espírito, e agora o Senhor está falando que nós precisamos crescer. Amém? Então, vamos deixar que o Senhor opere em nós, nos cure. Se algum trauma, alguma coisa emocional está te impedindo, alguma palavra negativa, você vai à palavra de Deus. Amém? Não deixe que nenhuma palavra negativa, alguém declarou alguma coisa negativa na sua vida e você, em vez de você tomar posse da palavra, tomou posse da palavra negativa? Não. Em nome de Jesus, tome posse. Amém? Vamos ficar de pé agora para nós orarmos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos amadureça. Não é uma palavra, como eu disse, de peso. Não é uma palavra para deixar você abatido. É para dizer assim, não, Senhor, dessa vez eu vou seguir aí os teus passos de crescimento, amém? Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, é rica e abundante a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Deus, começa a falar aos nossos corações, tudo aquilo que nós precisamos melhorar, tudo aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Muitas vezes recebemos um conselho até humano, ou um conselho bom, e nós não damos ouvido, somos rebeldes. Senhor, não deixa, não permita, Pai. Ajuda-nos a sermos obedientes, a sermos sábios, a sermos humildes. Toda essa lista que nós falamos aqui, muito mais misericordiosos. Pai, esse é um apelo da Tua palavra. O Senhor quer nos dar carne, o Senhor quer nos dar alimento sólido. E nós ainda estamos no leitinho. Por favor, Deus, em nome de Jesus, o que é um leitinho maravilhoso, a Tua palavra é toda maravilhosa, mas que nós possamos tomar posse desse crescimento, Pai. Que nós possamos tomar posse, não tenhamos medo. Ó Deus, tira toda a covardia, todo medo. Em nome de Jesus, toda palavra contrária falada na vida dos teus filhos, caia por terra, em nome de Jesus. Toda sentença maligna, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, Pai. Vai no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração, para que nós possamos ser curados, sermos restabelecidos, Pai. Estejamos aqui na frente de batalha, Senhor. Porque um soldado, ele tem que estar equipado. Ajuda-nos nisso, Pai. Nós necessitamos de Ti. Como diz a Tua palavra, sem Ti nada podemos fazer. Nós dependemos de Ti e pedimos a Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, ajuda-nos nisso e, Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração com cada detalhe, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Jesus, amém.